Continuando os corpos redondos, agora eu vou trabalhar o conceito da figura espacial chamada cone. O cone é uma figura também que a gente costuma ver muito, principalmente nos chapeuzinhos daquelas festas de aniversário, né? No caso, ela vai lembrar bastante, e principalmente até nas fórmulas, a pirâmide. Ela tem a característica de ter um vértice aqui em cima, né, que vai ser onde liga os segmentos de reta, e embaixo vai ser a circunferência. Ela vai ter a altura, e como no cilindro, ela também vai ter uma geratriz, né, que é essa linha que fica aqui. Ó. Do mesmo jeito que no cilindro tem o cilindro de revolução, né, que é o giro em torno de um eixo, aqui também eu posso pensar num triângulo aqui, ó, e aí esse triângulo aqui eu consigo girar em torno de um eixo e formar o cone. O cone então é essa figura aqui, né? Ó, tem a geratriz, tem sempre um raio. Se eu planificar ela, né, se eu abrir o cone aqui, ela vai formar esse setor circular aqui. E a base vai ser uma circunferência. Também posso ter o cone oblíquo, que ela vai estar com essa curvadinho, né, que vai formar um ângulo diferente, 90 graus aqui embaixo. E também vou ter o cone reto, que vai ter bastante propriedades também que vai nos auxiliar aí, tá? Então, indo para as características do cone, eu tenho uma primeira característica a destacar, é o cone reto, tá? O cone sendo reto, vale a seguinte relação. Repara que aqui forma um triângulo retângulo. Então ela tem a altura, tem o raio e tem a geratriz. Então se aqui está o ângulo de 90 apontando para o G, então tem que o teorema de Pitágoras, ó, o pitch mais uma vez. Ó. Geratriz ao quadrado igual raio ao quadrado mais altura ao quadrado. E ainda, se eu tiver coincidência desse geratriz como sendo o tamanho desses dois raios aqui, ó, duas vezes o raio, ou seja, o diâmetro, então eu vou ter um triângulo equilátero aqui, ó. Tá? Então esse triângulo aqui vai ser equilátero. E aí eu vou chamar o cone também de equilátero. Tá? Então o cone equilátero tem a característica de ter a geratriz igual a duas vezes o raio. Agora pegando as fórmulas, vamos pensar primeiramente na área. Para fazer a área, eu sugiro fazer a planificação que facilita bastante. Tá? Existem maneiras de memorizar essas formulinhas, mas também dá para deduzir. Eu vou deduzir aqui inicialmente a área lateral. Tal. A área da base é simples, né? Então o que complica é a área lateral. Se eu abro esse cone, eu tenho aqui um setor circular. Então o que eu preciso calcular é a área de um setor circular. O que é um setor circular? Nada mais é do que um pedaço de uma circunferência. Tá? Então deixa eu tentar desenhar uma circunferência aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Mais ou menos seria isso aqui, né? Ficou muito bom não? Deixa eu tentar melhorar aqui. Um pouquinho mais longe aqui. Seria mais ou menos isso, tá? Ó, reparem que isso aqui, se fosse a circunferência inteira, essa circunferência, esse pedaço verde seria um setor dessa circunferência inteira, que seria azul. Tá? Então, o que acontece é que para calcular a área então, dela, eu preciso fazer uma relação de proporção. Tá? Ou seja, vou usar a regrinha de 3. Então, o que acontece? Eu vou relacionar comprimento com área. Tá? Comprimento do arco. Tá? Que o arco, aqui no meu caso da verde, seria esse pedaço chamado de 2πr, né? Lembrando que quando eu abro aqui, eu estico essa circunferência aqui. Então, o comprimento dessa circunferência é 2πr. Então, esse arcozinho aqui equivale a 2πr. Então, eu vou relacionar o comprimento desse arco, que é 2πr, com a área que eu estou procurando, que eu vou chamar de x. Agora, eu vou olhar para a circunferência inteira, tá? Essa linha azul aqui, tá? Entenda que ela está pegando certinho aqui. Essa linha azul aqui, ela vai ter como raio essa letra G, ó. Reparem que aqui é o centro da circunferência. Então, G passou a ser o raio. Então, se eu olhar para o comprimento dessa linha azul, ela vai ser 2 vezes π vezes raio, que raio no caso é G. Então, 2πg. E a área vai ser π vezes o raio ao quadrado, que no nosso caso aqui também é G. Então, é G ao quadrado. Então, π vezes G ao quadrado. Então, se eu multiplicar em cruz isso aqui, ó, vai ficar 2πg vezes x, 2πr vezes πg ao quadrado. Reparem que é uma igualdade, então tem bastante coisa em comum aqui. Ó. Posso cortar o 2 com 2. Posso cortar o π com π. Ó. Posso cortar o g. Como aqui tem 2g, então vou tirar um g aqui. Sobrou um g. Então o que sobrou para o x? Sobrou o r, o p e o g. Então ficou rπg. Tá? Para memorizar, a área lateral é rpg. Tá? Quem gosta de rpg vai com certeza memorizar essa fórmula facinho. Então a área lateral é rpg, ou rpg.
A área da base é o πr ao quadrado. E a área total vai ser a área da base mais a área lateral, que dá πr ao quadrado mais rpg. Tá? Resumindo as fórmulas, ó, o volume. O volume é a mesma fórmula da área do volume de uma pirâmide. Lembra que era em relação ao prisma, era da base vezes a altura dividido por 3. Então, o cone é o mesmo raciocínio. Vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3. Como o volume de um cilindro é πr ao quadrado vezes a altura, ou seja, a circunferência da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura dele, então, no cone passa a ser πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Tá? Então, essa aqui é a formulinha do volume de cone. A área lateral, como a gente acabou de deduzir, é o RPG. A área total é o πr ao quadrado mais RPG. Se o equilátero for um cone equilátero, a geratriz é igual a 2 vezes o raio. A área da base aqui é πr ao quadrado. E se for um cone reto, vale a relação geratriz ao quadrado igual a raio ao quadrado mais altura ao quadrado. E terminamos a parte do cone.